Capítulo 10. Quando os pais sepultam seus filhos, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 8 e 9. A morte é a prova máxima da fortaleza da fé cristã, que produz no crente uma consciência de vitória sobre a mesma. Jó 1.13,16 a 22. 13. E sucedeu um dia, em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho, na casa de seu irmão primogênito. 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei, para te trazer a nova. 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei, para te trazer a nova. 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito. 19. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei, para te trazer a nova. 20. Então, Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. 21. E disse, no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. 22. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Introdução. Lidar com a morte é trabalho difícil. Desde Adão, a morte está presente na vida da humanidade. Ela não é um fenômeno natural na vida humana. Do ponto de vista da Bíblia, a morte é a maldição divina contra o pecado, e só Jesus Cristo foi capaz de cravar essa maldição na cruz do Calvário. A realidade da morte deu ao ser humano a oportunidade de entender o significado da vida. Os filósofos existencialistas nada veem além da vida física, porque para eles a vida é apenas a fermentação da vida. O dilema existencial humano é o fato de não poder evitar a morte em sua existência física. Davi, o maravilhoso salmista da Bíblia, deparou-se com o estigma da morte e fez uma oração a Deus: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Salmos 39, 4 e 5. Neste capítulo nos deparamos com a questão da morte envolvendo uma família, a família de Jó. Uma tragédia envolveu os filhos do patriarca Jó, que estavam numa festa de confraternização e, repentinamente, seus filhos foram assassinados pelos Sabeus, além do fogo do céu que queimou tudo o que Jó possuía, deixando-o sem nada. Foi num dia que tudo aconteceu, e, além da perda de suas posses materiais, Jó ainda perde seus 10 filhos. Na realidade, antes da tragédia, Jó estava tranquilo e nada indicava que enfrentaria alguma adversidade. Jó era um homem próspero e tinha uma família que vivia uma aparente felicidade e segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia normal. E a família de Jó? Quem era Jó? Tudo indica que Jó tenha vivido na época dos patriarcas fundadores de Israel, Abraão, Isaque e Jacó, cerca de 2100 a 1800. Antes de Cristo, Jó era um homem nascido no norte da Arábia, na terra de Uz. Outras informações pesquisadas dizem que Jó viveu numa época pré-mosaica, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 a 28 a.C. Mesmo que não haja informações precisas sobre o tempo da vida de Jó, a longevidade humana naquela época prevalecia e Jó teve uma sobrevida de 140 anos, Jó 42.16. Na verdade, ele nasceu depois do dilúvio, Jó 22.16, tendo se tornado um homem rico e próspero. Jó 1:13 e 42:12. Porém, de algum modo, Jó conhecia a Deus e comungava com ele. Isso é revelado pelo próprio Deus, que dá testemunho de Jó e o destaca como homem sincero, reto, justo, imparcial e direito em tudo o que fazia. Era, acima de tudo, um homem temente a Deus, que tinha um comportamento de retidão e justiça, pois o texto diz que Jó era alguém que se desviava do mal. Jó 1:8. O grande pregador Spurgeon poderia ter dito acerca de Jó: não cremos na infabilidade de quem quer que seja, mas é consolador poder estar certo da integridade de um homem. Jó tinha uma profunda maturidade moral revelada na sua reverência a Deus. Era um homem que oferecia regularmente os seus sacrifícios e holocaustos em favor de seus filhos a Deus. Na Bíblia, Jó foi citado pelo profeta Ezequiel quando se referia à idolatria do povo de Israel e sua incredulidade.
Ezequiel disse: ainda que estivessem no meio dela, a terra, estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ezequiel 14:14. No Novo Testamento, Tiago cita o nome de Jó e destaca a sua perseverança. Tiago 5:11. 2. A esposa de Jó na Bíblia, essa mulher parecia não ter nome. Na tradição rabínica o seu nome é Citis. Algumas literaturas pós-bíblicas identificam o mesmo nome, Citis, para a mulher de Jó, mas tudo não passa de especulações extrabíblicas que não provam nada. Tudo o que se sabe da mulher de Jó é o que está registrado no livro de Jó, capítulo 2, 9 e 10, quando ela, cansada de tudo quanto estava acontecendo na vida de seu marido, além da perda trágica dos seus 10 filhos, faz a seguinte declaração: então, sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ela ganhou a fama de ser uma mulher doida, insensata, porque sugeriu que seu marido amaldiçoasse a Deus depois de todas as perdas e sofrimentos pelos quais passou. Apesar da perda dos bens materiais, dos filhos e da enfermidade de Jó, que ficou acometido de feridas purulentas, essa mulher não deixou de fazer o seu papel de esposa e permaneceu ao lado de seu marido. Podemos deduzir o seu sofrimento, e, por isso, ela foi perdendo a paciência e a capacidade de compreender por que o Deus de Jó permitia tudo aquilo com seu marido. Seu desespero afetou sua fé, e ela teve momentos de impaciência que a levaram a declarar ao marido: amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Ela tivera 10 filhos com seu marido, e como Jó não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua mulher, suportou tudo isso até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o sofrimento em bênçãos. 3. Os filhos de Jó. Jó teve 10 filhos e continuamente oferecia sacrifícios a Deus por eles. Jó 1:4 e 5. Nessa história, o questionamento é: por que Deus permitiu a morte dos filhos de Jó? Quando Satanás apareceu na presença do Senhor, colocando em dúvida a integridade de Jó, disse: estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Jó 1:11. Deus permitiu que Satanás estendesse a mão contra tudo que Jó possuía, mas que não tirasse a sua vida. A tragédia veio sobre os filhos de Jó quando estavam festejando juntos. Sem dúvida, essa catástrofe havia sido provocada pelo diabo para testar a fé de Jó. 2. Lidando com a morte no meio da família. 1. Jó e sua mulher são surpreendidos pela morte dos filhos. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei, para te trazer a nova. Jó 1:18 e 19. O conceito bíblico sobre a morte declara que a morte não é um fenômeno natural na vida humana. Na perspectiva bíblica, morte aparece no grego bíblico como thanatos, que significa separação, cessação da vida física. Não podemos aprofundar esse assunto porque estamos, de fato, querendo saber como se enfrenta a morte, quando ela nos surpreende na vida cotidiana. Quando tudo parecia normal, a morte surpreendeu a Jó e a sua esposa. Como crentes em Cristo, devemos encarar a realidade da morte com a confiança de que, quando a vida cessar, não nos reterá na sepultura, mas servirá como trampolim para a vida eterna. João 5:24. Todos ficamos perplexos ante a morte quando ela nos pega de surpresa. 2. Razões para a tristeza do luto de Jó e sua mulher pelos seus filhos. A morte é sempre um evento triste. O sábio Salomão escreveu que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens. Eclesiastes 7:2. Ante o espectro da morte, todos paramos para meditar sobre a vida que temos. O luto, por mais amargo que seja, nos ensina a ter uma vida mais racionalismo. Imaginemos Jó e sua esposa, tendo que sepultar não apenas um filho, mas todos os 10 filhos que tinham. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Jó 1:1-5. No enredo da sua história de vida, Jó era homem feliz, de vida íntegra e respeitado por todos. A prosperidade fazia parte da sua vida pessoal, seus filhos se reuniam constantemente para se confraternizar, quando surgiu o inesperado. Antes, em uma reunião dos filhos de Deus nesse contexto eram anjos, diante do Todo-Poderoso apareceu Satanás. Um anjo expulso da presença de Deus para questionar a integridade de Jó e a sua fidelidade a Deus. Jó 2:1-6. 3. O ataque de Satanás. Jó 1:13-18.
Satanás começou seu ataque à vida de Jó e aos seus bens materiais. Em seguida, atacou o bem mais precioso de Jó e sua mulher, que eram os seus filhos, pelos quais Jó orava todos os dias. Satanás os atingiu quando estavam em banquete. Jó 1:18 e 19. Todos foram mortos, inclusive os servos que cuidavam dos rebanhos e da sua casa. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas inevitavelmente aconteceu. 4. Os filhos foram salvos ou condenados? Sempre que morre alguém numa família o qual não era crente ou estava afastado da fé, os familiares, principalmente os pais, desejam que seu filho ou filha seja salvo. Alguns dos que jazem no leito de morte acabam confessando pecados e se reconciliando com Cristo, para não morrerem sem salvação. Fui convidado a dar assistência a uma família que estava com o pai num leito de hospital, com pouca respiração e sem condição de falar ou outro tipo de reação. O homem tinha uma família grande e a mãe era uma crente fiel, mas ele, apesar de nunca ter impedido que a esposa fosse evangélica, nunca havia se decidido a Cristo. Realizei cultos na sua casa algumas vezes, mas ele nunca havia se decidido a Cristo. Os filhos não eram crentes e não gostavam dos crentes. Cheguei ao hospital e fui direto ao quarto onde estava aquele senhor. Cheguei, cumprimentei a todos, e percebi que todos esperavam o instante em que aquele pai deixaria de viver. Fui até a beira da cama e falei com ele, dizendo-lhe que Jesus estava dando oportunidade para ele aceitar a Cristo no seu coração. Como ele estava cheio de aparelhos e não podia falar, percebi que estava me ouvindo e disse-lhe: se o Senhor quer aceitar a Cristo agora antes de partir para a eternidade, dê um sinal com os olhos, piscando 3 vezes. Ele piscou os olhos, e eu tomei a sua mão e o entreguei ao Senhor Jesus. Sem dúvida, ele passou para o outro lado salvo para encontrar-se com Jesus. Orei por ele, e ele deu um último suspiro e morreu. A família ficou enlutada, os filhos gritavam e choravam muito, mas a esposa crente chorava, contudo tinha paz em seu coração. O luto para ela foi diferente. No caso de Jó, sua atitude para com os filhos era o bem-estar de todos. Ele orava e fazia sacrifícios por eles, a fim de purificá-los após o período de festas. A salvação é individual e a salvação dos filhos não depende dos pais. O papel dos pais é o de educar e encaminhar os filhos ao conhecimento de Deus. Conclusão: sem dúvida, não foi fácil para Jó e sua mulher lidar com a perda de todos os seus filhos. Contudo, sendo um homem que temia ao Senhor, Jó permaneceu fiel. Mesmo em meio ao sofrimento, ele continuou adorando a Deus. Somente os pais que já viveram essa triste experiência sabem o quanto é difícil enfrentar o luto por um filho. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, embora possamos enfrentar sofrimentos severos e aflições inexplicáveis, devemos orar, pedindo graça para aceitar o que Deus permitir que soframos, pedindo-lhe também a revelação e compreensão do seu significado. Deus cuidará dos nossos confusos sentimentos e lamentos, se os levarmos a Ele não com rebeldia, mas com sincera confiança nele como um Deus amoroso. Irmãos, obrigado por estudarem comigo. Não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal para nos ajudar. Acabamos de ver o estudo. Quando os pais sepultam seus filhos. Vamos ver no próximo estudo. Os prejuízos da mentira na família. Vocês não podem perder. Esse estudo está muito bom e vai te ajudar muito em seus conhecimentos. Deus continue.